Vamos ler responsivamente. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por esse tempo em que estamos aqui cultuando ao teu nome. Obrigada principalmente pela tua presença em nosso meio, que é a razão da gente estar aqui, é o que nos alegra, é o que nos motiva, é o que nos dá sentido na vida, de fato, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor habita nos louvores, o Senhor habita no nosso coração, o Senhor, sendo tão grande, escolheu habitar em nós, seres tão pequenos, tão desprezíveis, mas a Tua graça é, de fato, maravilhosa. E nós glorificamos a Ti nessa manhã, nós Te adoramos, e oramos, ó Deus, para que o Senhor nos edifique também pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ok. Então, vamos lá. Os livros de Esdras e Neemias, eles eram um só na Bíblia hebraica. Né? E esses dois livros, eles narram o regresso do povo escolhido para Jerusalém após os 70 anos de exílio na Babilônia. Os livros dos reis, eles terminam com a história do cativeiro. Primeiro do Reino do Norte, no caso de Israel, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, pela Síria. E depois o Reino do Sul, no caso Judá e Benjamim, pela Babilônia. A tribo que retorna é a de Judá, que é o Reino do Sul. As 10 tribos do norte levadas para a Síria nunca regressaram. Babilônia depois, então, cai através do Império Medo-Persa. Ciro, o rei persa, ele determina a volta de Judá para Jerusalém, para a reconstrução do templo, como já havia sido profetizado 200 anos antes pelo profeta Isaías. Os israelitas que voltam são chamados judeus porque a maior parte dos que voltam são da tribo de Judá. Olha, essa é uma viagem de mais de 1.500 quilômetros, é a distância mais ou menos entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, só que é uma viagem que é feita pelo deserto, muitos andando, ou em cavalos, camelos, e entre Babilônia e Jerusalém. É curioso pensar aqui também que quando esse povo ele foi levado cativo 70 anos antes, só os que pertenciam às melhores classes é que foram para a Babilônia, eles foram selecionados.
O restante do povo ele foi deixado para sofrer ali na própria terra, que foi assolada, queimada pelos babilônios. E agora, nem todos voltam do cativeiro. Por quê? Porque a maior parte já havia se estabelecido na Babilônia. Haviam feito famílias, haviam se estabilizado, e eles preferiam morar lá. Eles não queriam ter que enfrentar uma viagem de 1.500 quilômetros a pé, pelo deserto, e para chegar num local completamente destruído e ter que reconstruir esse local, que era Jerusalém. Mas esse retorno ele acontece por parte de alguns cristãos piedosos, né? E esse retorno ele acontece em 3 levas. A primeira, sob a liderança do governador Zorobabel e do sacerdote Josué, para reconstruir o templo. Depois, a segunda leva vem com Esdras, uma segunda expedição de judeus, e Esdras ele assume a liderança sacerdotal do povo, ele ensina a lei para o povo. Neemias ele chega depois, ele vai reconstruir os muros e também ele vai governar, ele assume o governo civil de Jerusalém. Quem foi Neemias? Neemias foi copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de muita honra. Ele era frequente ao rei, uma posição de intimidade com ele. Mas mesmo assim, Neemias, ele não se esquecia do seu povo. Os judeus, eles já haviam regressado à pátria 1 século antes. Vejam, nessas 3 levas, então, os judeus já estavam regressando a 1 século antes. Mas nenhuma tentativa ainda havia sido feita para reconstruir Jerusalém, só a tentativa da restauração do templo. E por que isso se dava? Porque os inimigos, eles tornavam essa tarefa quase que impossível. Quem eram esses inimigos? Os samaritanos. Os samaritanos eram um povo que não adorava apenas a Deus, não adorava verdadeiramente a Deus. Quando a primeira leva de judeus voltam, eles também querem assumir a reconstrução de Jerusalém com os judeus. E os judeus, olha, não, vocês não têm parte nisso, porque vocês não adoram verdadeiramente a Deus. Os samaritanos ficam chateados com essa situação e eles começam a se opor com todo e qualquer levante de reconstrução de Jerusalém. Eles chegam a escrever uma carta ao rei da Pérsia dizendo o seguinte: olha, se Jerusalém for reconstruída, esse povo não vai pagar mais imposto para o senhor, então não deixa fazer a reconstrução. E aí o rei Artaxerxes escreve um decreto determinando a paralisia da obra, da cidade, e esse povo que está lá em Jerusalém agora, ele permanece debaixo de um opróbrio, de uma opressão, de uma oposição, de uma miséria, sabe por quanto tempo? Até a ida de Neemias? 142 anos. 142 anos apenas com o início de uma reconstrução de um templo, enfim. E Neemias, então, ele é levantado para reconstruir os muros. Quando Neemias chega a Jerusalém em 445 a.C., Esdras já se achava lá havia 13 anos. Ele era sacerdote e ensinava o povo a palavra de Deus. Mas Neemias, então, chega a ser o governador civil. E agora Neemias chega com uma nova autorização do rei da Pérsia. Ele consegue com ele a autorização para reconstruir os muros. E como que tudo isso se dá na vida de Neemias? Porque Neemias não era nascido em Jerusalém. Os pais, sim. Como que tudo isso se dá na vida de Jerusalém? Através de uma simples pergunta. Vamos ler aqui novamente. Capítulo 1, versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei. E aí eu quero começar a pensar com vocês que fazer perguntas pode mudar a sua vida. Neemias era o copeiro do rei, era uma posição de destaque na corte, com conforto e estabilidade. Mas por conta de uma pergunta sua, ele abandona tudo para se tornar a própria resposta, uma resposta viva para os que estavam debaixo de miséria e desprezo em Jerusalém, inseguros, indefesos, sem seus muros de proteção e suas portas de justiça. As portas também tinham sido queimadas. E vocês vão se lembrar que naquele tempo os juízes ficavam nas portas julgando o povo. Então, se não havia muros, não havia proteção, não havia segurança. E se não haviam portas, não havia também justiça. Não havia juízes para julgar aquele povo. Muito bem, Neemias, então, ele, por conta de uma pergunta, ele assume a reconstrução dos muros. Em 52 dias, Neemias é usado para reconstruir os muros de Jerusalém. Quanto tempo o povo ficou sem muros? 142 anos, mais ou menos, um século por aí. Em 52 dias, Neemias é usado para reconstruir os muros de Jerusalém e as portas que haviam sido derribadas.
Mas Neemias não é só usado para reconstruir muros, muralha física. Ele é usado também para reconstruir muros morais e espirituais do povo. E sabe quanto tempo ele permanece em Jerusalém para fazer isso? 12 anos. 52 dias para reconstruir muralhas que haviam ficado mais de um século derribadas. E 12 anos para reconstruir muros morais e espirituais do povo. Isso segundo Flávio Joséfo. Tudo por conta de quê? Por conta de uma pergunta. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã. Sobre as perguntas que restauram. Quais são as perguntas que restauram? As perguntas que restauram, elas restauram porque partem de quem se importa. As perguntas que restauram, restauram porque partem de quem se importa. Como eu já disse, Neemias era um copeiro do rei, posição de destaque, conforto, estabilidade, sucesso. Ele não tinha nascido em Jerusalém, não conhecia Jerusalém. Jerusalém era a cidade dos sepulcros dos seus pais. Jerusalém estava distante 1.500 quilômetros pelo deserto de Babilônia. Mas, em um dado momento, Neemias se reencontra com seu irmão Hanani e resolve perguntar, olha, como é que estão aqueles judeus que permaneceram lá? Como é que está Jerusalém? E a resposta de Hanani é uma resposta trágica, é uma resposta desoladora, é uma resposta sem esperança. Olha como é que Hanani responde. Olha, Neemias, o negócio é o seguinte, os restantes que estão lá, que não foram levados para o exílio, se acham naquela província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas, ponto. Acabou. Essa é a resposta de Hanani. E a conversa poderia ter se encerrado ali para Neemias também, assim como se encerra todos os dias para nós, quando a gente recebe notícias desoladoras sobre partes do mundo que habitamos, ou de familiares, ou de amigos. Não é assim quando a gente recebe uma notícia desoladora? A gente se entristece, o Jornal Nacional é mestre nisso, né? Um monte de gente morrendo, a gente se entristece, desola e daqui a pouco muda para o esporte. Ponto, acabou. É a resposta de Hanani para a vida da gente. Mas Neemias, ele age de uma maneira diferente. Neemias, ele ouve cada palavra de Hanani. Ele se assenta, que dá a entender que ele pausa a vida dele, na correria ali da corte, ele pausa a vida, ele se assenta, e ele chora. E ele lamenta. E ele lamenta, você sabe por quanto tempo Neemias se entrega ao jejum, à oração, ao Deus dos céus? 4 meses. São 4 meses orando, jejuando, chorando e se lamentando por uma causa. Então a pergunta que restaura, restaura porque parte de alguém se importa. Neemias ouviu a resposta e se importou. Neemias é um intercessor. E o intercessor é alguém que se importa, que se põe na brecha, que se solidariza. Versículo 6 em diante, você vê que ele se entristece com a situação do outro, ele se põe no lugar do outro. E durante 4 meses ele ora, e ele pede o favor de Deus. E ele se apresenta ao rei, e ele chega ao rei e apresenta o problema. Na verdade, o próprio rei vê no rosto de Neemias que as coisas não estão bem. Neemias não esconde a tristeza. Mais uma amostra que o crente pode ficar triste, né? Porque Neemias não esconde a sua tristeza diante do rei. E o rei olha para o rosto de Neemias e diz, olha, você está triste, essa tristeza vem do coração, o que você tem? E Neemias apresenta o problema. E aí eu me lembro de um chefe que eu tinha, que ele dizia o seguinte, às vezes eu ia para ele apresentar algum problema, ele, Débora, quando você vier até mim, você me apresente o problema, mas também a solução. Não venha só para me apresentar problemas. E eu guardei isso. E todas as vezes que eu ia até ele, eu tinha que apresentar o problema e a solução. E Neemias aqui, ele age dessa maneira. Mas o interessante é que a solução de Neemias, sabe qual é? É ele próprio. Ele se apresenta como a própria resposta para aquele povo. Ele pede, deixa eu ir. O povo está em miséria, os muros estão derribados, então deixa eu ir para lá. Deixa eu ir reconstruir. Neemias não está só interessado em fazer perguntas. Porque a pergunta que restaura, ela não parte de uma pessoa bisbilhoteira, de uma pessoa curiosa.
de uma pessoa tagarela, de uma pessoa inquiridora. Às vezes a gente se sente até no interrogatório, diante de alguns cristãos, né? Fazendo perguntas, mas com que finalidade? A pergunta que restaura parte de quem se importa e quer contribuir, quer promover ou ser a própria solução para o problema. Tenha coragem de fazer as perguntas para ser um solucionador dos problemas dos outros. Se disponha para ser resposta de Deus na vida do seu próximo. Você sabe que você tendo coragem de fazer perguntas, você pode encontrar respostas até sobre qual é o seu chamado ou o seu ministério, se você ainda não sabe qual é. Porque no capítulo 6, versículo 3, Neemias, quando ele começa a receber o levante dos inimigos, ele responde o seguinte para eles: olha, eu não vou ir falar com vocês, sabe por quê? Eu estou fazendo uma grande obra. E por 4 vezes os inimigos vão tentar distrair Neemias no capítulo 6. E Neemias responde a mesma coisa: eu não vou me distrair, sabe por quê? Eu estou fazendo uma grande obra. Neemias sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele sabe que ele vai fazer, e ele está fazendo uma grande obra. Esse é o seu chamado, esse é o seu ministério. E Deus pode usar você, se você tiver coragem de fazer perguntas, de sair da sua zona de conforto, de ser um restaurador na vida de alguém, de importar-se com o outro, para abrir mão dos seus próprios sonhos e sucesso pessoal. Perguntas que restauram. Mas as perguntas que restauram, elas partem de quem se importa, mas também de quem não se conforma. Vejam, de um lado nós temos uma pergunta feita por quem se importa, que é Neemias. Por outro, nós temos a resposta dada por Anani, uma resposta desoladora, sem esperança, sem vestígios de uma solução, uma sentença de morte, a crise, o caos, o problema insolúvel, grande demais, difícil demais, desanimador demais, sem esperança, impossível. É uma verdadeira queda de braços. Né? De um lado, uma pergunta feita por quem se importa. De outro, uma resposta absurdamente desoladora. Quem vai ganhar? Quem vencerá essa queda de braços? E aí quem vence? Apenas os inconformados com o caos vencem. Apenas os inconformados com o caos vencem. Anani viu uma situação e se conformou. Ele deu a resposta tal qual a sua conformação. Neemias não. Aquilo o inquietou ainda mais. E aí a gente lembra de Romanos, né? Não vos conformeis com este século. A todo tempo Deus nos chamando para a gente não se conformar com nenhum tipo de situação contrária ao que Ele quer para a nossa vida. Neemias é um inconformado. Neemias vê o caos, ele sente o cheiro da morte, ele sente o cheiro da desolação, mas ele não se conforma. Neemias não é vencido pelo desânimo, pela acomodação, pela apatia, pelas indiferenças, pelas impossibilidades, pelo não estou nem aí. Neemias se importa, ele pergunta, ele quer saber, ele quer se envolver, ele pausa a vida para ouvir. Não é uma pergunta só social, do tipo, está tudo bem? Não. Neemias, ele pausa a vida para ouvir, ele dá atenção, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele ora, ele jejua, ele solidariza com os pecados nacionais do povo. Ele pede perdão. E assim como aquela mulher da parábola do juiz iníquo, Neemias não dá trégua para Deus. Durante 120 dias, a Bíblia diz que ele ora de dia e de noite. E ao final, versículo 11, ele pede que ele seja bem-sucedido diante do rei. Sim, porque Neemias busca o favor de Deus, mas também o favor dos homens, obviamente com a bênção de Deus. Né? Neemias não se conforma, e porque ele não se conforma, se propõe a ser a solução do problema de Jerusalém. E aí olha que impressionante. Sabe o que a gente começa a assistir a partir daí? Um copeiro se arvorando a engenheiro. Porque a obra em Jerusalém é obra de engenharia. Nós vemos aí um liderado se arvorando a líder. Nós vemos um homem aparentemente sem esposa e sem filhos, e alguns comentaristas chegam a dizer que Neemias era eunuco,
Mas esse homem, ele entende o valor da família na restauração dos muros e entrega a cada família uma parte do muro para ser restaurada. Nós assistimos aí um perguntador se oferecendo como resposta. Nós assistimos um homem entristecido, chorando, lamentando com a desolação, mas que se dispõe a ser fonte de ânimo para todos os que vão trabalhar naquela obra. Ler o livro de Neemias é ler alguém sendo fonte de ânimo para um povo que vive debaixo do opróbrio durante 146 anos. E esse homem instilando esse povo, vamos reconstruir. E aí uma pergunta que eu te faço, né? As pessoas, quando se aproximam de nós, elas saem mais animadas ou desanimadas? Eu imagino o seguinte, que você parando lá de Neemias, você saía de lá assim, né? Eu quero reconstruir, me dá um pedaço desse muro aqui. E nós? Quando as pessoas se aproximam de nós, como elas saem? E essa frase do pastor Hernandes, né? Conhecimento sem ação não nos justifica diante de Deus, só nos torna mais responsáveis diante dele. Você fez a pergunta, ouviu a resposta, você tem conhecimento. E agora, o que você fará do seu conhecimento? O que você fará do seu conhecimento? E interessante aqui também é o seguinte, gente, que Neemias ele foi honrado não por ser um copeiro do rei, mas por ter justamente abandonado o seu projeto pessoal, o seu sonho para servir a Deus e ao seu povo. Ser copeiro foi um meio para ele acessar o rei e conseguir o favor dele. E na sua vida, o seu trabalho, a sua formação acadêmica, é meio ou é fim? Para Neemias foi um meio. E ele usou muito bem no momento certo. Por último, perguntas que restauram. Parte quem se importa, parte quem não se conforma, mas partem também de uma pessoa. Quem fez a pergunta a Anani? Foi algum pesquisador para o censo de Jerusalém? Foi algum instituto com o fim de mensurar estatísticas e depois publicá-las no Jornal Nacional ou nas redes sociais de apoio? Do tipo, todo dia a gente vê essas estatísticas, né? O índice de depressão está aumentando na infância e na juventude. Sim. Todos os dias nós estamos tendo conhecimento dessas estatísticas. Quem está fazendo essas perguntas? Quem faz as perguntas ali é Neemias. É uma pessoa, é um ser humano. Mas ele não é qualquer pessoa. Neemias é um homem de oração, um caráter irrepreensível. Se você ler lá no capítulo 5, 14 a 19, vemos Neemias relatar que durante os 12 anos que ele permaneceu em Jerusalém, ele não comeu o pão devido ao governador. Ele tinha direito a comer o pão devido ao governador e ele não comeu. E mais, diferentemente dos outros governadores que passaram por ali, ele não se aproveitou do povo para oprimir mais ainda Jerusalém. Neemias é um modelo de político, é um modelo de liderança, é um homem destemido, corajoso, sensível, motivado, com um senso de propósito incrível, fantástico, temente a Deus. É um cara extremamente inspirador. Quando você lê o livro de Neemias, você se inspira. Mas entre tantas características louváveis, ele era um ser humano. Foi um ser humano, assim como eu e como você. Um ser humano que foi capaz de escolher não se conformar com a realidade que lhe foi apresentada. Um ser humano capaz de escolher deixar a sua posição na corte, o seu conforto, o seu status e se misturar com a miséria do seu povo, de se relacionar, de cumprir a sua missão de restauração através do relacionamento pessoal. O melhor recurso na restauração são as pessoas, são os relacionamentos. Neemias entende isso, e ele se dispõe a se relacionar com os miseráveis. E ao fazer isso, ele demonstrou a ação graciosa de Jesus, o Deus Emanuel, por nossas vidas, que também se envolveu com a nossa miséria e se relacionou conosco. Lembram de Filipenses? Filipenses 2 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e à morte de cruz. Neemias aqui é um tipo de Cristo, porque ele deixa a sua posição de conforto na corte, porque ele se compadece do povo, e porque ele se compadece, ele desce, ele se envolve, ele se nivela, ele se mistura, e ele é usado para restaurar através do relacionamento. Neemias, na obra de restauração dos muros, levou 52 dias, porém, na restauração moral e religiosa do povo, 12 anos. Ele abandona Babilônia. Ele volta um tempo, coisa de pouco tempo, depois ele volta de novo, e alguns historiadores dizem que ele vive ali até o final dos seus dias. Ele se relaciona intensamente com esse povo, visando a restauração. Neemias, então, foi um restaurador. E é interessante a obra do restaurador de artes, né? Porque sempre que o restaurador ele percebe que essa arte, essa obra de arte, ela está se perdendo, seja por conta do tempo ou alguma situação que precisa ser conservada, o que o restaurador faz? Ele intervém. Ele intervém para resguardar a integridade da obra. Ele intervém para resguardar a sua essência. É a essência que precisa ser resguardada. E é a essência que o restaurador Neemias vai preservar. E aí, gente, quando a gente volta para o livro de Neemias, eu quero te convidar a abrir aqui a sua Bíblia mais uma vezinha aqui, no livro de Neemias. Acabou que eu fechei a minha, né? Neemias, capítulo 4, versículo 2. Um dos ataques centrais que é feito pelos judeus, né? 4, versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pedra, de pó, as pedras que foram queimadas? E aí depois o sarcasmo, né? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Que deboche, né? Eu consigo até ouvir a risada do Tobias, né? Ó, vier uma raposinha aí, vai derrubar esse murinho de vocês. Né? Então, o que está sendo atacado aqui? A essência dos judeus, esses fracos judeus. Por acaso, de um montão de pó, vai renascer as pedras que foram queimadas? E aí o restaurador Neemias, ele chega para intervir, para assegurar que sim, dos montões de pó e das pedras que foram queimadas, pode haver vida, pode haver renascimento, pode haver força. E é o que a gente vai ver hoje à noite, né, que vai ser a continuação da mensagem. Então, se você quiser, hoje à noite, saber se após o caos pode haver restauração, então você volte e participe conosco, tá bom? Mas eu quero aqui concluir a de hoje de manhã dizendo o seguinte, sobre as perguntas que restauram. As perguntas que restauram parte de quem se importa, parte de quem não se conforma e partem também de uma pessoa. Então, gente, na verdade, não são as perguntas que restauram, mas são as pessoas que fazem essas perguntas. Pessoas que reúnem essas características. São as pessoas que se importam, são as pessoas que não se conformam, são as pessoas que querem representar Jesus na terra e, portanto, se relacionam, gerando possibilidades, esperança, transformações e oportunidades a despeito dos desafios e das oposições. Você tem sido essa pessoa? Você tem sido essa pessoa que se importa? As suas perguntas têm essa motivação? Você tem sido essa pessoa que não se conforma com o caos?
Você tem sido essa pessoa que representa Jesus na terra e quer ser um agente de restauração na vida de alguém, gerando oportunidades, gerando esperança. É tão bom quando a gente está imersos em problemas, não a gente está imerso em problemas, é bom. É bom quando a gente está passando por problemas e aparece um Neemias na vida da gente, né? Às vezes a gente até ora, né? Eu estava aqui estudando, eu falei, puxa, eu queria um Neemias. Acho que eu estou precisando de um Neemias na minha vida. Alguém que me ajude a reconstruir os muros. Isso é muito bom. Mas é melhor ainda, quando a gente pode ser um Neemias na vida de alguém. Você sabe o que quer dizer a palavra Neemias? Ela vem do hebraico e quer dizer aquele que Deus consola. Confortado por Deus. Então, todas as vezes que você conhece um Neemias, você está sendo confortado por Deus. Você está sendo consolado por Deus. Mas melhor ainda, todas as vezes que você se dispõe a ser um Neemias na vida de alguém, você está sendo o quê? Alguém que consola, alguém que conforta na vida da pessoa que está num caos, sem esperança e em desespero. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça para entender que só os relacionamentos pessoais, onde há envolvimento, onde a gente realmente abdica de alguma coisa, a gente consegue ser Neemias. E isso nos nossos tempos está cada dia mais desafiador. Nos tempos da correria, nos tempos do individualismo, nos tempos do egoísmo, você abandonar a sua posição, o seu conforto, a sua estabilidade, o seu status, para sentir a dor do outro, para se envolver na miséria do outro, para você passar o tempo que for necessário na restauração do outro. Isso é algo raro, mas que bom que Deus é fiel. E Ele ainda levanta Neemias no nosso meio. E quem sabe nessa manhã você está sendo tocado para ser um Neemias na vida de muitas pessoas, não só da nossa comunidade, da nossa igreja. O mundo é tão grande, Jardim Camburi é tão grande, o caos social, político que a gente está vivendo é tão grande. Quem sabe hoje Deus não está te incomodando para você não apenas fazer mais perguntas. Perguntas que não levam a nada, mas perguntas com um propósito. Perguntas com o propósito de você se colocar na situação e querer ajudar. Então, se você de alguma maneira foi tocado nesse sentido, de você se dispor em ajudar, se envolver na miséria do outro, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Isso também é missão. O que Neemias fez foi um empreendimento altamente missionário. Altamente missionário. E nessa manhã Deus te incomoda para entender, para você entender que o que você estuda, o que você trabalha não é só um fim, mas é um meio para você alcançar outros. E que você pode ser um Neemias na vida de tantas pessoas que carecem ao seu redor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso restaurador fiel. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deixou o teu trono de graça para estar conosco na nossa miséria, para estar conosco como Deus Emanuel, para sofrer conosco, para caminhar conosco e para morrer a nossa morte. Obrigada, Senhor. E obrigada porque ao longo dos tempos o Senhor tem levantado tantas pessoas para nessa disposição abençoarem umas às outras. Pai, nessa manhã nós nos dispomos a sermos como Neemias foi, a nos envolvermos mais com as pessoas, a nos relacionarmos, a querermos sentir as suas dores, a chorar por elas o quanto for necessário, a orar, a jejuar, até que haja restauração, até que o Senhor abençoe os meios e os propósitos, os tempos, para que haja restauração na vida de pessoas desoladas, pessoas que estão em desespero, pessoas, ó Deus, que estão achando que talvez o suicídio seja a resposta.
Deus, tem misericórdia de nós. Nos tira, ó Deus, do nosso mundo e nos leva, Senhor, a abençoar e a amar vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te convido a ficar de pé. Nós vamos cantar uma última canção. O Senhor Jesus, Ele está à porta e bate, chamando nominalmente por mim e por você. E a palavra de Deus diz que se você abrir e o recebê-lo, Ele vai entrar, vai cear com você, vai cuidar da sua vida, vai restaurar, vai te preparar para que você seja essa pessoa que sabe fazer essas perguntas e que se importa, que se envolve. Um coração transformado pelo Senhor Jesus, Ele pode e Ele está habilitado para responder isso. Que a sua vida seja então renovada pela presença do Senhor nessa manhã. Chamas meu nome, Senhor, bates a porta gentilmente, eu vou me abrir para ti, quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença, que comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus. Meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus.